Professor Isaías, de volta mais uma vez para trabalhar mais um conteúdo de filosofia para a primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao pensamento de Kant, portanto, ao pensamento kantiano ligado a esse grande filósofo do século XVIII, Immanuel Kant. Então, hoje nós vamos tratar especificamente do esclarecimento. A ideia de esclarecimento está ligada ao iluminismo, ou à Idade das Luzes. Na antiguidade, Prometeu roubou o fogo dos deuses para entregar ao homem, para que o homem pudesse desenvolver a tecnologia e, com ela, desenvolver a civilização. O iluminismo vai retomar a tocha, agora não propriamente a tocha de Prometeu, mas as luzes, o conhecimento, o esclarecimento. E Kant é um dos pioneiros desse pensamento iluminista. Portanto, o esclarecimento está diretamente ligado ao movimento iluminista, que teve seu início aí por volta do final do século XVII e atingiu o seu ponto principal, o seu ponto máximo, no século XVI. Muito bem, então, tratando do esclarecimento, as primeiras palavras que nós temos aí estão em latim. Sapere aude, ouse saber. Então nós precisamos ter a ousadia de saber. E a gente muitas vezes fica olhando para aquela pessoa, ou para aquele aluno, ou para aquela aluna que diz: eu não consigo aprender o teorema de Pitágoras. O camarada tirou isso do nada há 2.500 anos atrás. A gente não precisa inventar nada, só precisa aprender o que o outro já inventou. Então, não é difícil, basta que a gente tenha determinação. Então, é por isso que o Kant vai dizer: ouse saber, tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Ou seja, nós também, além de aprender aquilo que os outros já descobriram para a nossa bagagem de conhecimentos, nós temos que também inventar alguma coisa, se possível for. Agora, a coragem, a decisão, a firmeza de propósito e outros talentos do espírito podem se tornar perniciosos se o caráter que utiliza esses dons não for bom. O que significa isso? Lembra do Sócrates? Ele dizia que pensar grande conhecimento, pensar pequeno ignorância. O Kant ele não vai muito nessa direção, ele vai discordar um pouco, ele vai achar que nós podemos conhecer profundamente as coisas e, no entanto, utilizar o nosso conhecimento para fazer o mal. A gente pode conhecer muito física, química, biologia, mas nós podemos, ao invés de utilizar esses conhecimentos para fazer o bem, nós podemos direcioná-los para fazer o mal. E aí é onde está o grande erro do homem, porque, segundo Kant, ele deve utilizar o conhecimento em prol de si mesmo e em prol da humanidade. O conhecimento, ele não deve ser algo buscado e conseguido para fazer o mal. Mas ele reconhece, eu também reconheço, que se a gente não tiver boa índole, o nosso conhecimento só vai produzir o mal. Então, nesse aspecto, a gente também tem que relembrar que para o Sócrates e para a Bíblia, o homem nasceu bom. Para Sócrates, o homem é dotado de uma natureza racional voltada para o bem. Para a Bíblia, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Para Kant, o homem não nasceu bom nem mal. O homem nasceu propenso a ser o que a educação faz dele. Por isso ele diz: me dê um menino e eu faço dele ou um santo ou um bandido. Eu posso formar alguém para o bem e eu posso formar alguém para o mal. Agora, quando nós falamos de iluminismo, nós temos aqui alguns princípios do iluminismo. O que o iluminismo, na verdade, combatia? A ignorância, a superstição, os preconceitos, os tabus, e combatia também o absolutismo monárquico. Agora, quais são verdadeiramente aqueles princípios que norteiam todas essas ideias iluministas? Primeiro, o critério da universalidade, que visava a todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou étnicas. Então, aquela questão de raça, aquela questão da cultura e aquela questão de cidadão brasileiro, cidadão argentino, cidadão português, não tem. O que nós temos é um cosmopolita, se tornar um cosmopolita. Nós somos cidadãos do universo, nós não somos cidadãos de país A ou de país B, somos cidadãos do universo.
A outra coisa é a questão da individualidade. Cada um é único. Nós vamos ter no século XIX um desdobramento da filosofia de que cada um é único. Em Nietzsche, ele vai dizer, quem foi que disse que nós somos iguais? Ele escreveu um livro todo, A Genealogia da Moral, para dizer que nós não somos iguais. E o iluminismo ele já vai colocar isso de forma muito clara, antes de Kant, antes de Nietzsche. O Kant ele já vai colocar que nós somos únicos. É claro que nós podemos ser iguais perante as leis, mas nós não somos iguais do ponto de vista do QI. Uns têm um QI mais elevado, os outros menos. A minha estatura é baixa. Eu tenho diante de mim pessoas que têm uma estatura mais alta do que eu. Então, nós não somos iguais em quase nada. Nós só somos iguais perante a lei. Então, um terceiro princípio que norteia o ideal iluminista é a autonomia. Os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem a interferência da religião ou da ideologia como crença, tradição, mito. Então, daqui para frente, a partir do pensamento kantiano, não vai mais valer o argumento da autoridade, mas a autoridade do argumento. Então, se aquilo que você estiver defendendo é verdadeiro, não importa quem esteja contra você. Se é o teólogo, se é o cientista, se é aquele que defende a crendice, aquele que defende o tabu, não. Se você estiver com a verdade, doa a quem doer. Pode doer ao cristianismo, que era a religião prevalecente na época. Agora nós já temos diversas religiões, inclusive cristãs, mas na época de Kant nós tínhamos ainda poucas religiões cristãs e nós tínhamos religiões já como o confucionismo, o hinduísmo, o shintoísmo, que eram religiões que, ao seu modo, também continham lá as suas verdades. Então, o esclarecimento é a saída do homem da menoridade pela qual o próprio homem é culpado para a maioridade. E essa maioridade essa menoridade é a incapacidade de serviço do seu próprio entendimento sem direção alheia. Então, o que é a menoridade? O que é agir pela menoridade? É aquela Maria vai com as outras, como o piolho. O piolho vai pela cabeça dos outros, né? Ou pela nossa cabeça. O homem não pode ser assim. O homem é o próprio culpado por esta incapacidade quando sua causa reside na falta não de entendimento, mas de resolução, de decisão, de vontade de fazer as coisas que os outros ainda não fizeram, de aquela capacidade que nós temos de pensar por nós mesmos. Então, isso é que o Kant vai defender na sua ideia de esclarecimento. Então, quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Eu costumo brincar dizendo que não existe vento bom para barco que não tem rumo. E barco perdido encosta em qualquer porto. Então, para quem não quer saber de nada, qualquer coisa está bom ou qualquer coisa está ruim. Então, o Kant ele vai dizer justamente que nós devemos buscar as coisas e saber o que busca. Quem procura, o vovô já diz, quem procura o que não perdeu, quando acha, não conhece. Então, é desse jeito. E quando a gente fala isso na modernidade, na atualidade, quando o nosso avô, de forma muito ligada ao senso comum, ele fala sobre isso, ele não está nada mais, nada menos do que retomando o pensamento do esclarecimento de Immanuel Kant. Quem não sabe aquilo que está procurando, dificilmente vai ter um lugar confortável, porque para a gente vai estar sempre tudo ruim. Ou seja, quem não sabe o que busca, não adianta você ter diante de você o melhor professor, a melhor disciplina, a melhor religião, porque para quem não sabe o que quer, tudo estará ruim. Então, agora, por outro lado, a gente fica sempre esperando que aconteça alguma coisa de conformidade com a vontade de Deus, que tudo tem um tempo para acontecer aqui na Terra, e tudo isso pode ser verdade. Mas o Kant dizia muito enfaticamente, acredite em milagres, mas não dependa deles. O que significa isso? Eu posso ter uma religião? Posso. Posso esperar tudo de Deus? Não, porque quando eu estou esperando de Deus uma coisa que sou eu que tenho eu mesmo que fazer, eu estou tentando o Senhor, meu Deus. Quando o diabo levou Jesus lá para o alto do templo e disse para ele pular daqui para baixo ou adorar o diabo, porque o diabo daria a ele o mundo, Jesus fez essa recusa porque, na realidade, tem coisa que Deus tem que fazer, mas tem coisa que é você que tem que fazer. O prefeito da tua cidade tem que ser alguém que você elege com voto. Você não pode, como um amigo meu, eleger Jesus Cristo como seu prefeito, porque ele não vai para a prefeitura governar. Então, nós temos que esperar resolver os problemas do mundo com
com coisas aqui do mundo, embora que a gente possa apelar para o sobrenatural. Eu tenho um câncer, eu tenho uma doença, eu posso apelar para que Deus possa me curar, mas eu devo recorrer na medicina a tudo que eu puder recorrer até esgotar as possibilidades e aí sim seja feita a vontade de Deus. Mas nós devemos procurar aqui na Terra resolução para os problemas deste mundo. Então é fundamentalmente isso que o iluminismo veio puxar. Bom, então agora frases libertárias. A preguiça e a covardia são as causas de os homens, em tão grande parte, após a natureza os ter há muito liberado do controle alheio, continuarem, todavia, de bom grado, menores durante toda a vida. E também de a outros se tornar tão fácil assumir-se como seus tutores. Então, o que quer dizer isso? Às vezes a gente abre tanto mão daquilo que nós mesmos devemos pensar e fazer, que a gente acaba se deixando constantemente conduzir pelos outros. E o que o Kant está dizendo? Quem se serve do próprio entendimento aceita a ideia dos outros, mas não precisa deixar se conduzir pelos outros. Não precisa ser aquilo que nós chamamos no popular, Maria vai com as outras. Quer dizer, a gente está sempre sendo direcionado por alguém. Em nenhum momento a gente toma a direção do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, das nossas práticas e da nossa vida. Precisa que em determinados momentos a gente tome as rédeas daquilo que a gente faz e daquilo que a gente quer. Então esses são princípios fundamentais, coisas básicas ligadas ao iluminismo, ligadas a Immanuel Kant, ligadas ao esclarecimento de Immanuel Kant. Agora eu tenho aqui 6 dicas para que a gente saia da zona de conforto, quando eu estou colocando aí para que você, mas isso serve para todos nós, serve para mim também. Então, para que a gente saia dessa zona de comodismo, de preguiça e de conforto. Primeiro, reflita sobre suas necessidades. Então, quando a gente não sabe aquelas coisas das quais a gente está necessitando, a gente acaba não sabendo o que procurar. Segunda coisa, ajude e será ajudado. Tem gente que quer sempre venha a nós e ao vosso reino nada. Então, não pode ser assim. A gente deve querer as coisas dos outros, mas a gente também deve estar propenso a ajudar os outros, propenso a ajudar a nossa comunidade, propenso a ajudar o nosso grupo social. Porque às vezes a gente espera tudo e não dá nada em troco. Bom, atue com entusiasmo. Então, aquela coisa, aquilo que faz bem feito. O Mário Sérgio Cortella disse que capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, é isso que, na verdade, nós precisamos fazer. Agir com arte. O budismo diz isso, que nós temos que agir com arte, repousar no amor. Né? Então, é agir com arte e repousar no amor. Isso, até no budismo nós vamos encontrar isso. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. É claro que nós devemos ter preocupação, mas não deve ser a nossa maior preocupação o que os outros pensam, o que os outros acham de nós. A outra coisa, tem uma meta, tem um plano. Eu, professor Isaías, costumo dizer que eu já tenho a minha filosofia de vida, que é viver da melhor maneira possível, lutar para que os outros vivam da melhor maneira possível e cuidar para que os animais vivam da melhor maneira possível. Isso é a minha filosofia de vida. Eu não quero que um aluno meu da primeira série já tenha uma filosofia de vida pronta e acabada, mas a gente tem que começar a lutar por isso. Nós temos que ter uma meta, nós temos que ter um objetivo na vida. Quem procura o que não perdeu, quando acha, não conhece. Então, e por último, uma dica, seja humilde, mas confie no seu próprio potencial. Né? Então nós devemos ser humildes, mas a gente não pode baixar nosso pescoço para ninguém montar. Nós devemos agir, nós devemos ser serenos, lutar pela paz, lutar pela unidade, lutar pela felicidade de todos, mas a gente tem que ser firme e forte na hora que isso se fizer necessário. Então essa é a situação. Então agora eu tenho aqui uma atividade que é assinale a alternativa que representa um princípio filosófico do iluminismo. Defesa da monarquia para garantir a unidade política? Não, isso aí era do Renascimento, o iluminismo combate. Crença na razão como fonte para a crítica social e política? A ideia do direito divino de governar para legitimar o absolutismo? Não, eles eram contra o absolutismo.
A ideia de não divisão dos poderes do Estado de direito, não. O poder é bem dividido, o poder só pode ser controlado pelo poder. Proteção ao mercantilismo? Não, eles também combatiam. Resposta certa, a letra B, crença na razão como fonte para a crítica social e política. Agora eu estou deixando aí uma atividade, vocês vão ler esse artigo ligado ao Kant e o Iluminismo, aí nós temos o endereço, o link, e aí a atividade, como o iluminismo idealizou o ser humano, que é a primeira questão, e a segunda, explique de que modo o Brasil fez um processo contrário às ideias iluministas. Então, na verdade, fez um processo o contrário do iluminismo. E apresente futuramente a atividade ao professor, sem deixar de consultar a plataforma Eduque para aprofundamento dos conhecimentos. Muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra para finalizar o Kant na próxima aula.